Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 10/10, o seu podcast de cultura nerd que começa hoje. Eu sou Maurício Mochon, também conhecido mundialmente como Bowser, e temos aqui conosco grande Gustavo Freisleben, o Corvo, e Dan Grimaldi, certo? Meninos, como estamos aí hoje? Salve, salve, rapaziada, meu nome é Gustavo Freisleben. Vamos começar a ajudar aí nesse podcast, nosso primeiro grande programa, com a ajuda do nosso amigo Craig. E aí, Dan? Conta um pouco mais. Muito bem. Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo agora o podcast 10/10. Meu nome é Daniel Grimaldi, conhecido como Dan, ou meu alter ego, Danilo. Danilo. Grande Danilo. Meus amigos, estamos aí há 10 anos de cinema Marvel, nos cinemas aí, com todo mundo vendo os pós-créditos famosos dos filmes favoritos de nossos heróis. E tivemos a estreia dia 15 de fevereiro, correto? Exatamente, 15 de fevereiro. Do filme Pantera Negra. Que filme, hein? Um grande herói aí. Que filme. Que filme, meus amigos. O que vocês acharam? Começando pelo Bowser. Mano, vamos ser sinceros. Primeiro de tudo, eu já vou pular pro fim, só pra deixar claro que eu não consigo entender mais. Pra mim, a Marvel se perdeu em relação às cenas pós-créditos, tá? Depois eu vou explicar o porquê, mas é só pra tirar isso. Só pra tirar isso do caminho, tá? Ok. Não, mas vamos falar do filme. Que filme, né? Eu gosto quando a Marvel dá uma seguradinha e fala, não, beleza, vamos tentar ser engraçadalhos, tá ligado? Vamos tentar ser um pouco mais sério e vamos tentar fazer um negócio bacana. Vamos, em vez de tentar fazer um filme que nem o Thor Ragnarok, sem roteiro, com piadinhas, né, com um diretor que nem o Taika Waititi, que adora fazer esse tipo de coisas. Vamos fazer um roteiro amarradinho do começo ao fim, onde a história se desenvolve primeiro, segundo e terceiro ato. Entendeu? Então isso por si só já é muito bom. Agora vamos falar do Pantera Negra, vamos falar dos personagens que, né? O Rei T'Challa é um puta de um personagem. Puta de um personagem. Por mais que eu acho que ele seja um personagem que ele é fechado, que é a personalidade do próprio herói, a gente não conhece tanto do T'Challa assim. Mas nesse filme conseguimos ver o quê? Um envolvimento amoroso dele, com uma personagem que a gente acabou descobrindo no filme. Não sei se ela existe nos quadrinhos. Ela existe. Isso, mas é uma coisa que é muito interessante nesse quesito, que a gente já encontrou um ponto dele, vimos a família do T'Challa, anteriormente só no Capitão América a gente conseguiu ver, o 3, né, a gente conseguiu ver só o pai dele. É uma coisa que é importante a gente falar, né, cuidado com spoilers, né, porque vai ter bastante spoiler aqui enquanto a gente conversa, mas continua. Sim, exatamente. Realmente vai ser um comentário sobre o filme com spoilers, pois vamos comentar do filme como um todo, né? E eu acho muito legal esse desenvolvimento. Eu acho que o personagem, ele é um personagem muito forte, ele tem um pensamento muito dele mesmo, né? Ele é um cara que... Ele é um personagem muito humano. Acho que é a palavra certa que você pode colocar pro T'Challa. Ele é um personagem bastante humano, assim. Ele tem essa questão de problemas dele, dúvidas sobre o Wakanda, medos e tudo mais, e ele acaba vendo esses medos durante o filme e escolhas que aconteceram, né, de outros personagens, que, enfim, a gente viu depois no final do filme, né, que ele realmente mostrou o Wakanda para o resto do mundo, enfim. Mas o personagem, ele é um personagem muito interessante. Eu acho que o vilão, ele tem um porquê, do começo ao fim, dele querer lutar. Eu acho que é o melhor vilão da Marvel. Eu acho que ele tem tudo conciso. Ele tem um porquê. Ele tem motivação. Motivação, exatamente. E é uma motivação que é real, é pura, porque o background dele é envolvido com o sangue real e tudo mais. Ele tem, querendo ou não, aquele direito daquele trono. Ele é igualzinho ao T'Challa, mas ele é uma pessoa que cresceu totalmente fora do mundo de Wakanda e descobriu aí só depois e foi reivindicar o seu trono. Mas eu acho que, concluindo o comentário do Bowser, são vários personagens muito legais.
O Garra Biônica, eu achei ele muito legal também nesse filme. Eu achei que... Muito bom. Vamos falar, né? É a atuação, né, cara? Sim. Sem dúvida. Sim. É porque eu acho que esse filme veio carregado de nomes grandes e nomes fortes, na verdade, né? E, assim, talvez a princípio, para alguns de nós, ele podia até gerar um pouco de suspeita, né? Porque você falava, caramba, vai ter tanta gente foda no filme, como é que os caras vão conseguir encaixar toda essa galera dentro desse filme e fazer uma coisa legal? E eles conseguiram, cara, com muita tranquilidade, né, nesse sentido. Não, com certeza. E vamos falar um pouquinho da irmã do T'Challa, porque a Shuri, eu acho fantástica. Sensacional. A Shuri do começo ao fim é sensacional o filme inteiro. A relação entre os dois é muito legal. Muito é uma bom. relação muito bacana de se ver na tela. Sim. São os únicos pontos de humor que não é aquele humor escrachado de piadinha. Não. É só legal por você sentir a conexão que eles têm entre eles, sabe? Sim, sem dúvida, com certeza. E uma coisa muito legal é que agora, acabando essa fase da Marvel, a gente não sabe como que vai seguir lá pra frente, né? Tem o futuro. Até porque agora a gente tem que lembrar que eles têm X-Men e Quarteto Fantástico, se eles quiserem mexer nisso nas próximas fases, né? Eu acho que esse filme talvez possa pavimentar aí uma Marvel diferente, assim, do que eles vêm trazendo até agora, na minha opinião, porque até então, antes do Pantera, a Marvel tava muito aquela coisa muito escrachada, muito bagunça, muita zoeira, né? Então o Pantera veio e falou, peraí, a gente também tem esse lado mais sério, a gente consegue mostrar uma Marvel mais adulta, entre aspas, né? Não, porque afinal de contas são 10 anos, né? Os caras não vão viver pra sempre de zoeira, né? Não. Mas uma coisa que eu ia falar é o seguinte, se eles forem continuar com o Pantera nos próximos, sei lá, vamos falar de 5 anos, né? Porque já... Se existir uma sequência. 4 anos, é uma sequência razoável. Eu gostaria de ver a Shuri como Pantera Negra, como já aconteceu nos quadrinhos, Que ela consiga ter em contato com o Deus Pantera e tudo mais, né? Isso seria muito legal de ver. É mais uma... Porque assim, a gente também não pode deixar de fora o contexto social que Pantera Negra tem, né? Com certeza. É extremamente importante. Não só aqui no Brasil, como principalmente nos Estados Unidos, que vive uma situação política muito, muito particular. Sim. Então, se você tem... Por que não uma mulher também ser uma super-heroína nesse nível, uma heroína né? desse peso, né? Eu também... Exato. E a gente tava falando da seriedade do T'Challa e do Pantera Negra como personagem. O que me atrai bastante em relação a ele as similaridades que ele tem com Batman, se a gente for parar pra pensar. Tem sim. Né? O Alfred dele, que é a Shuri, né? Exato, que a gente sabe que Batman é o melhor herói de todos os tempos da história da humanidade. Sim. Você é o cara mais suspeito de todo esse podcast pra falar isso. Imagina, mas você entendeu? É um cara que tem... a única coisa é que ele tem superpoderes, entendeu? Mas o superpoder dele é o dinheiro, né? Não, o superpoder do Pantera Negra não é que ele vai atirar raios pelos olhos, tá ligado? Ele sim. é super forte, tá ligado? Só isso. Exatamente, ele tem uma velocidade extrema aí, exatamente depois que eles comem aquela erva deles, né? Qual que é o nome? A frutinha lá, né? É a erva em formato de semente. Isso, exatamente. A semente da alma, não é isso? A semente de coração. Agora me fugiu o nome, isso é uma coisa que em inglês é herb-shaped, heart-shaped, alguma coisa assim, é formato do coração. Algo assim. E utilizando, né, essa erva, assim, o T'Challa, né, o Pantera Negra, ele adquire aí uma super velocidade, uma super força. Ele, cara, tirando além da armadura dele que é feita com vibrânio, né? Então, que é um dos pontos muito fortes dele de como Pantera Negra em geral, assim. Quer dizer, pra você ver como o Pantera Negra era muito mais da hora, ele não precisa usar só um escudo, ele usa uma roupa inteira de vibrânio. Eu senti essa cutucada aí. Eu senti essa cutucada aí. Rogers. Mas eu gostaria de falar uma coisa, tá?
Vocês sabem, eu tô fazendo aquela maratona da Marvel. Eu assisto um filme da Marvel por semana na ordem que eles foram lançados. Né? E eu vou terminar na semana de estreia do Guerra Infinita. Correto. Certo? Sim. Essa semana eu assisti o Capitão América 2. Nossa, mas é que esse filme... E eu volto a dizer que, puta, é que o Homem de Ferro 1 é um marco, né? Mas se lógico. a gente não tirar... Eu gosto muito do Homem de Ferro, mas pra mim o melhor filme da Marvel é o Invernal. Capitão América 2, né? Soldado Invernal é muito, mas muito bom, cara. Eu acho que as cenas de ação são fodas. Eu acho que a construção desse filme inteiro é muito, muito boa. Sim, sabe? Com certeza. Tudo. Eu acho muito bem, muito legal ele entrando na SHIELD, ele vendo que a SHIELD tá problemática, né? Tá com a Hydra por trás e tudo mais, que, cara, a casa dele se tornou a casa do inimigo e ele tá sendo foragido, né? Até agora ele tá foragido, ele tá fugindo e tal, e... A evolução do Capitão eu acho muito legal. Não, na verdade ele não fica foragido. Na verdade ele não fica foragido depois, ele fica foragido depois de Guerra Civil. Sim, é isso mesmo. Que depois, do Capitão América 2 ele só destrói a SHIELD de dentro pra fora, né? Acabou a SHIELD. Isso, mas só que o negócio dos heróis, que eles assinam um tratado lá de Sokovia, isso acontece no Guerra Civil. E aí ele desencana de assinar o tratado e aí... Que eu acho que ele vira um herói, um criminoso, entre aspas. Exatamente. Na questão de foragido que eu disse era da própria SHIELD, que ele se veste como uma outra pessoa junto com a Viúva Negra e eles estão fugindo. Que vamos falar real, tá fantástica nesse filme. Scarlett Johansson, ó. Vamos lá. Quando ela não está, né? Essa é a pergunta certa. É impressionante. Mas uma coisa que eu acho engraçado e eu, depois de assistir de novo o Capitão América, o Soldado Invernal, pela quarta, quinta vez essa semana... Nossa, nozinho. Não, essa semana foi a quarta ou quinta vez que eu assisti o filme. O filme em geral. Sim. É isso que eu quero dizer. Tá. Depois de eu ver de novo, eu entendi o que tá de errado com Guerra Civil. O quê? E por que o Capitão América é tão lixo no Guerra Civil? Mas ele é o lixo pela existência dele. O cara se veste com a bandeira da América, um escudinho e fala, vou salvar o mundo. Não ajuda, né? Não, mas eu acho que a questão é a seguinte. Guerra Civil não é uma história de certo ou errado. Pelo menos no cinema. Não. E o Capitão América como personagem não se encaixa numa história de certo ou errado. Ele precisa ter um vilão extremamente bem definido. Por isso que eu acho que ele pode voltar a brilhar com o Guerra Infinita por causa do Thanos, né? Tem um vilão definido, tá ali. É aquilo que eles têm que ir atrás e batalhar contra. Como isso não existe no Guerra Civil, porque, né, de novo, é um filme da Marvel sem um vilão, porque o Capitão Zemo não dá pra considerar um vilão. Não mesmo. Né? Porra, eu tava esperando tanto um Capitão Zemo, ou Capitão Zemo, tá ligado? E nem o uniforme não utilizou nada. Não, eu tava esperando o uniforme. Então, se você não tem essa história, se é meio cinza, não é preto no branco, se é meio cinza, o Capitão América ele não vai performar do jeito que ele devia performar, entendeu? Exato. Então é essa questão. Concordo com o seu pensamento. Eu acho que o Capitão não pode ter brilhado tanto exatamente por esse tipo de escolha, mas é o que o roteiro ele dá pra gente, né? Desde os quadrinhos. Realmente é uma intriga entre os próprios personagens e não tem um vilão principal em si. No caso seria o Zemo, mas não dá pra considerar muito, eu acho. Não dá. Porque nos quadrinhos... O quadrinho faz uma situação em que você consegue transitar entre o lado do Capitão América e o lado do Homem de Ferro, entendeu? Teve várias vezes lendo o quadrinho que eu falei assim, mano, o Capitão América é um lixo. E tem várias vezes que eu falo, o Capitão América tá certo, porque o tem razão, é um lixo. Sim, concordo. A HQ é fantástico nesse sentido. E nesse filme não tem como você... Se tudo tivesse sentado, se o Capitão América tivesse sentado e falasse assim, eu não concordo com isso aqui, nesse texto, vocês acham que a gente pode conversar sobre esses pontos e tentar dar um jeito? Não, ele só simplesmente... Fala, não quero e tchau. E por quê? Mas por quê? Por causa do Bucky. É só por causa do Bucky. Exatamente. É diferente do Guerra Civil nos quadrinhos. Nos quadrinhos não, nos quadrinhos é por causa de toda uma comunidade de heróis.
é uma conjectura, né? Tem fatores, tem muitas outras coisas que eles levam em consideração antes de tudo, na verdade, né? Exatamente. O Capitão América, ele fala, cara, eu não visto esse uniforme porque eu acho legal, eu visto esse uniforme porque é a representação do herói para ele. Ele precisa da identidade secreta dele para não ser envolvido com a questão de pessoais dele, atrai em questão de... Eu lembro que quando o Peter Parker tira a máscara e mostra, né, que o Homem de Ferro pede pra ele fazer isso e tudo mais, cara, é aí que o Peter ele roda, porque eles fazem aquela questão dos vilões também entrarem e tudo mais, e ele entra, acontece uma briga entre os heróis e ele acaba entrando no esgoto. E ele se encontra com todos os inimigos dele e tudo mais. Sim, essa parte é foda. E eles sabem quem que é o Peter Parker. Agora a Tia May tá muito mais exposta, a Mary Jane tá muito mais exposta. E o Capitão América é totalmente contra isso. A questão do visual do herói, o porquê que o herói existe, seria essa questão, né, que é totalmente contra o que o Homem de Ferro ele fala, todo mundo precisa ser registrado, todo mundo precisa aí, a SHIELD vai ter todos os arquivos, né, o governo também vai ter todos os arquivos de todas as pessoas, e as pessoas vão ficar expostas a esse tipo de dados, e o Capitão é totalmente contra esse tipo de pensamento, para ele a identidade secreta é muito importante, né, por vários motivos. Eu quero só fazer um parênteses aí nessa parte do Homem-Aranha da Guerra Civil, que é uma das cenas que, sério, eu fiquei arrepiado quando eu li o quadrinho pela primeira vez, é muito foda. Eu fiquei com essa cena é muito foda dele, assim, eu falei, nossa, eu não sei o que o Peter vai fazer agora, porque, cara, ele tá contra praticamente todos os vilões dele num esgoto. E se não fosse pelo Justiceiro salvar ele lá, né, e engraçado que quando ele aparece com o Peter salvando, eu não lembro quem, um dos heróis já chega afrontando, fala, o que esse assassino tá fazendo aqui? Sim. É verdade, quem que foi que fez isso? Essa cena foi muito boa. Muito boa. E, mano, o Justiceiro cagando, né? Cagando, ele tacou o Peter e falou assim, ó, já fiz o que eu achei que eu tinha que fazer e eu só vou embora, né? E é nóis e vazou, exatamente. Eu não lembro. Eu fiquei curioso pra falar quem confronta ele. Também eu queria procurar. Tava até dando uma olhada aqui no Google, mas eu não consegui achar quem que é. Mas meu, mesmo assim, o arco do quadrinho do Guerra Civil é muito, muito bom. Muito bom. É rico a história. Eu acho que foi mal aproveitado, na verdade, em relação ao... É que não tinha muito o que eles fazerem, né? Do jeito que o quadrinho é também, por direitos de nomes, ia ser personagem... não, lógico. Sim, com certeza. Isso não vejo dúvida, mas acho que poderia ter feito algo melhor com o que eles tinham ali, entendeu? Concordo. Sim. Eles trabalharam... Porque eles queriam... o que foi basicamente foi jogar herói contra herói e ver os caras se batendo, tá ligado? O background da coisa foi meio mal pensado nesse sentido. Foi meio vazia. Eu achei que eles poderiam colocar a explosão do colégio de um jeito melhor. Eu acho que a importância que aquela mãe vai discutir contra o Tony Stark, que ela chega, acho que ele é um boneco do Homem de Ferro, se eu não me engano, que ela tá na mão e ela dá pra ele e fala, isso aqui era do meu filho, e ele tava estudando lá no colégio e tudo mais, e você fala, putz, realmente, né, essa luta de herói contra vilão tem muita... Assim, o lado do Tony Stark no filme é muito mais, entre aspas, justo do que o do Capitão América. Porque ele tem todo um ideal por trás, tipo, poxa, eu sou um ser humano, eu tô vendo, tipo, eu não tenho superpoder, então, tipo, por mais que eu tenha essa questão de ser um herói, de querer ajudar as pessoas, isso tá meio que acabando ficando uma coisa fora de controle. E acho que o Tony Stark voltou a ser o Homem de Ferro nesse filme justamente, unicamente, exclusivamente por causa do Capitão América. Sim. No Homem de Ferro 3 ele fez a explosão de armaduras dele, né, e tudo mais. Ele já tava mais tranquilo em relação a deixar o uniforme e tal. Sim. O que me leva ao ponto que eu falei no começo de criticar um pouco em relação às cenas pós-créditos, né? Boa. Porque se a gente for falar em cenas pós-créditos
Lembra as cenas pós-créditos do começo do começo de tudo? Sim. Aquilo sim eram cenas que, tipo, falavam assim, puta que eu pariu, eu preciso assistir esse próximo filme, porque isso faz sentido com o outro, porque você aí não tem uma obrigatoriedade de fazer o link de um filme com o outro. Sim. Na história do filme, no roteiro. Sim. Mas você põe ali uns minutinhos finais que faz sentido, que te dá um gancho pro próximo filme, né? A construção do universo e tudo mais. Isso já não existe mais. Parece que os caras estão colocando meio que qualquer coisa pra preencher aquele espaço do final do filme. Porque, vamos ser sinceros, a gente assistiu Pantera Negra e eu falei assim, eu tava conversando com um hétero, nosso amigo em comum, que não tem como eles não falarem do Bucky e do Steve Rogers. Eles estão lá, eles estão naquele lugar. Sim. Está acontecendo uma revolução dentro daquele país. Sim. E você não, e o Capitão América não vai falar, opa, o que tá acontecendo aqui nesse lugar? Então, como não aparece o Capitão América no filme, nem nas cenas pós-créditos, só aparece o Bucky, eu imagino que o Capitão América foi fazer alguma coisa. Aí eu te pergunto, meus amigos, o que esse bosta foi fazer, que ele não tá do lado da namoradinha dele? Foi dar o talo pro Tony Stark. É a única coisa, né? A namoradinha dele tá em coma, ele precisa achar alguém pra dar uma parecida. Mas então, uma coisa só que eu queria comentar que eu achei do Bucky ter aparecido, porque a Shuri, ela chama ele de General Barnes, né? E nessa ele chega, ele para e ele fala Bucky. Então isso quer dizer que a Shuri já conseguiu limpar a lavagem cerebral que ele tinha sofrido. E também para ela, desculpa, ele sofreu uma lavagem cerebral da Segunda Guerra Mundial. A tecnologia que o Wakanda tem, que a Shuri usa... É brincadeira de criança, né? Pra ela devia ter dado, tipo, dias, que em 2, 3 dias ela já deve ter arrumado o Bucky como normal, mas isso eu achei uma coisa legal. Mostrou que o Bucky, ele tá natural, ele tá agora, tipo, tranquilo em relação à lavagem cerebral dele. Eu achei que ele... E dá pra ver isso na cara dele, tá ligado? Dá pra ver isso no rosto dele. Que ele tá de boa. Exatamente, ele tá mais tranquilo e tudo mais. Eu acho que ele tá um pouquinho assustado, mas pela situação, mas ele tá tranquilo em relação a isso. Uma coisa que eles poderiam ter mostrado, eu acho que pelo menos se o Capitão não saiu do estado criogênico dele e tudo mais, o Capitão ele chegou a entrar em criogênio ou foi só o Bucky? Ele entrou no criogenia, mas não foi algo que ele optou, né? Ele caiu lá com aquele acidente de avião e tal. Não, mas o Steve Rogers não entrou na criogenia. Não entra, né? Só entra o Bucky. Só o Bucky. Sim. Então realmente eu não sei por que o Capitão ele não apareceu, sendo que ele tá sendo foragido agora sim, por tudo mais, e Wakanda, cara, é um país no qual não aparece pra ninguém. É o lugar perfeito pra ele se refugiar. Até porque a gente pode ver no trailer da Guerra Infinita que existem alguns personagens, os foragidos, estão em Wakanda, né? A gente encontra lá o Falcão, encontra a Viúva Negra, encontra o... Então, mas isso é uma coisa importante, porque na verdade a Marvel ela é mestre em nos mostrar trailer e a gente não saber em que momento acontece, né? Aquilo tá acontecendo do filme, tá ligado? Porque assim, tendo visto o trailer antes, eu imaginei que o filme ia acabar ou a cena pós-crédito iria ser o Thanos encostando lá, tá ligado? Então, eu também foi algo que eu pensei, eu tava esperando alguma coisa do gênero. Eu falei, poxa, vai ser algo envolvendo as Guerras Infinitas, né? Porque já eu pensei alguma coisa a ver, né? Então. E outra, cadê a Joia da Alma? Exato, a Joia da Alma não foi mostrada até agora. Então, e essa... Mas aí que tá. Pro Thanos encostar lá... Deve estar lá. Ele encosta lá. Tá lá, né? Ele desce lá em Wakanda. Sim. É porque algum motivo tem. Ele não vai chegar lá só pra, né? E aí, Wakanda? Entendeu? Ele vai fazer... Ele tem um motivo de estar lá. E se você entender que essa conexão que tem do novo rei, de encontrar os outros antepassados, que é, querendo ou não, uma conexão de alma e tudo mais, faria sentido, né? Faria sentido essa alma, essa joia estar ali. A única coisa que me deixa curioso é porque o tom de roxo que existe naquelas plantas ali é um tom de roxo que é igualzinho a da Pedra do Infinito, que tá com a nova, né? Sim. Nova Troop.
Então eu não sei mais, sinceramente. O resumo é, eu não sei onde tá essa pedra. Ah, a pedra tá Faria sentido estar lá, tá ligado? Faria sentido estar lá. Se não tiver, pra mim vai ser uma falha no Vai roteiro. ser uma falha no roteiro. Mas, assim, na verdade, a joia da alma, originalmente, da HQ, ela é roxa, né? Sim. E a joia da... Me corrija se eu estiver errado, né? A que eles usam no Guardiões da Galáxia é da realidade, não? Eu acho que sim. Ela é laranja. Elas são roxas. Lembra do orbe que eles abrem? O orbe no Guardiões da Galáxia? Sim, lembro, com certeza. Ela é roxa. Você lembra da explosão roxa? Lembro, claro, lembro, com certeza. Corrigindo as cores das pedras. Nós temos a do espaço, que ela é azul. A da mente, que é amarela. Da realidade, a mente tá com o Visão, né? A do espaço está com o Loki, né? Que ele tá com a imagem de Odin. Eu não vi o Ragnarok. Eu não posso... Não, ele dá a entender que ele roubou o Tesseract de novo. Tá bom. Da realidade tá com o colecionador, é isso, não é? Então, mas o lugar lá do colecionador explodiu, sumiu, tá perdida por aí. Tá. Temos do poder, ela é roxa. Que tá com a Nova Corp. A do tempo, que é verde. Que tá no peito do Doutor Estranho. Isso, e a da alma, que ela que não apareceu. E essa aqui não apareceu até agora. E aí, onde está seu Deus? Muitas pessoas falam que está em Wakanda mesmo. O ideal seria que ela estivesse lá, faria todo sentido, né? Sim. Faria todo sentido, mas se você for parar pra pensar, toda vez que apareceram essas joias, e nos momentos em que elas apareceram pela primeira vez, a colorização do filme, não do filme inteiro, mas do momento onde ela é revelada, tende a puxar a cor dela. Né? Então, tudo no Doutor Estranho é verde, né? A hora do que que eles explodem a joia do poder. Roxo. É roxo. Toda aquela história da puta, qual que é o nome da personagem da namoradinha do Thor? Quando ela vai para aquele lugar onde o Thor não consegue achar ela, é tudo vermelho, né? Sim. Que aparece o Iter, né? O Tesseract explode azul para todo lado. A joia da mente, quando coloca na cabeça do Visão também, dá uns raios amarelo. Esse tom de laranja dessa pedra não apareceu praticamente em nenhum momento do filme, entendeu? Do Pantera. Sim. O Vibranium aparece como azul. Ali, com as pedras meio azul dentro daquela caverna. E toda a situação, quando ele vai encontrar com o pai naquela situação lá, é tudo roxo. Então fica meio nessa situação aí, de não saber onde tá essa pedra. Mas vai tá lá. Tá, mas será que apareceu nesse filme? Olha, eu não percebi. Cara, eu também não percebi. Se tivesse aparecido, tenho certeza que já teriam comentado sobre. E eu provavelmente concordo também sobre. Não li nada sobre. A única coisa que eu li é que o diretor tem perguntas para o diretor e tudo mais da Joia da Mente. E tem muitas ligações com Pantera e Wakanda. Então, possivelmente pode estar por lá. Sim. Você sabe que eu tava lendo uma coisinha que todos os... É claro que é aquela história de o que você procura, você acha, né? Mas se você pegar o nome Thanos e colocar Thanos, você vê que o T é de Tesseract, o A é de sim, eu tô olhando isso nesse instante, inclusive. O N é de Necklace, que é o que tá no pescoço do Doutor Estranho. Do Doutor Estranho. O O é de Orbe, que é aquele Orbe. E o S de Scepter. E agora o H é o quê? Herb, que é aquela erva que eles têm. Erva. Podia ser, né? Faria sentido, né? Faria sentido, mas foi queimada a plantação da erva, não? Então, mas o que faz... Por que essa erva só cresce lá? A gente tem que lembrar que caiu um meteorito de Vibranium naquele país, né? Exatamente. Pra falar que veio alguma coisa junto é 2 segundos.
Isso é verdade. Faz sentido. É uma teoria boíssima sendo formada agora nesse sentido. É. Sei lá, faria muito sentido. Mas vamos falar uma coisa, né? Que não só de Marvel vive a Disney. Então, vamos conversar um pouco sobre o trailer do Solo. O que vocês acharam do Han Solo vindo aí putaço pra esse meio de Eu ano? achei muito legal a ideia, primeiramente, de fazer um filme do Han Solo. Eu acho que mostrar o background desse personagem é muito interessante. Acho que muitas pessoas não sabem, eu mesmo não sei muito do background do Han Solo. Acho que o máximo que deve ter aparecido são quadrinhos, né, e livros da série. Alguma coisa de universo expandida, né? Expandido exatamente, que não seria canônico dos filmes que a gente tem. E eu achei muito legal, achei visualmente ele muito bonito. Eu achei que ele vai ser uma puta de uma aventura gostosa de se ver. Eu acho que ele vai ter a parte tensa, ele vai ter boas partes de humor, mas um humor. Eu não quero que seja exagerado, eu espero que seja controlado, porque a gente vê que tem a trupe dele lá, né? Tem um droid que vai acompanhar eles na viagem, tem o Chewie que vai acompanhar eles na viagem. O Lando. O Lando Piquet, da mesma idade que o Solo, né? Eles mais novos, mais jovens. Acho que vai ser muito legal esse filme. Acho que vai ser muito, muito tranquilo e eu acredito que seja melhor que Rogue One. Acho que Eu vou falar uma coisa, mas eu vou falar uma coisa, pra ser muito sincero, não é muito difícil ser melhor que Rogue One, viu? Exatamente. Eu assisti Rogue One, eu achei legal, achei bacana, mas foi um filme que, sei lá, não fez muita diferença pra mim. Vamos lá, eu queria dar algumas opiniões sobre a gente ofendeu as afirmações. Não existe ofender, ninguém me ofende, eu só tenho uma opinião formada sobre esse determinado assunto e eu gostaria de deixá-la bem clara, de preferência, né? Que é o seguinte, bem, sobre Rogue One, é um filme que todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Então você não vai ter muito como fugir da ideia do Rogue One, né? De como filme em si, né? Não sei se eu estou me expressando exatamente de uma forma decente, mas Rogue One é aquilo. Você tem o plot no começo do episódio 4, então você sabe o que vai acontecer, da onde eles mais ou menos vieram. Mas eu acho o desenvolvimento do filme muito bom. Gosto muito desse filme. Acho que eles conseguiram explorar bem a ideia desse espaço que existe entre o episódio 3 e 4. Eu acho que foi bem colocado. É que o meu problema com Rogue One não é personagem, não é se é canon ou não é. Pra mim também não. O meu problema com Rogue One é puramente, unicamente, exclusivamente roteiro. O roteiro se perde no meio do caminho, entendeu? Eu concordo. É só isso. Porque os personagens são legais, as motivações são interessantes. Porque assim, eu acho que assim, se você virar pra mim e falar assim, o episódio 7, 8, 9 precisa ser cânone, certo? Eu vou falar, puta, precisa seguir uma história, precisa ter um respeito aos personagens. Mas agora, esses spin-offs, não precisa, entendeu? Não tem a necessidade de ser o cânone. Queria, sabe? Ele é um extra, né, pra você dá uma inovada, mas só pra matar aí o ponto do Solo, né, pra deixar bem claro, minha opinião sobre esse filme. O Han Solo é o Harrison Ford. Ponto. Então, e deixo por aí o resto é resto. Eu vou falar assim, antes de assistir os trailers, eu pensava assim, pra eu não ficar muito chateado, é melhor eu desencanar desse filme e só ir assistir, tá ligado? Não ficar esperando muito do filme. Aí eu assisti o trailer e o trailer me surpreendeu. Mas eu ainda não tenho certeza em relação ao protagonista, tá ligado? Eu não tenho relação, não sei se o ator, qual que é o nome do ator mesmo? Caralho, o sobrenome dele é impronunciável, Alden Ehrenreich. Alden Ehrenreich. Alguma coisa assim. Ehrenreich, isso aí.
Não sei. Não sei se ele me convence, mas tem. A gente tem Emilia Clarke, né? A gente tem o Donald Glover, que é fantástico. Vai O ser- Woody Harrelson, que é maravilhoso. Sim. Não, Tem o concordo. Paul Bettany, tá ligado? Não é. Não é qualquer coisa. Né? Não. E a gente tem que sempre lembrar do diretor, que é um dos meus diretores favoritos de todos os tempos, que é o Ron Howard, né? Que fez Apollo 13, que fez a Rush, pra quem gosta de corrida, né? Uma mente Tem as brilhante. histórias. Ele fez O Grinch, né? Ele fez muita coisa boa. Código da Ele fez- Vinci, a Ele fez trilogia. o Código da Vinci, a trilogia, exatamente. Ele é muito bom, eu gosto muito dele. Então, sabe, todos os ingredientes mostram que o filme tem tudo pra ser bom. Vamos ver se eles não cagam no roteiro, né? Que é o mais fácil de cagar, é cagar no roteiro. É. Exatamente, Tipo, eu não mas. ligo pra Disney querer me engambelar e falar assim, porque eles só estão fazendo esses filmes pra vender boneco, velho. Não tem como. Mas eu não ligo pra lógico. isso. Foda-se, É tá uma, ligado? sim, é o maior marketing deles, mas eu também não. Me Seria um filme bom. me engana, Disney, por favor, me engana. Exato. Me faça me divertir, me faça sair bem assistindo esse O filme. negócio da Disney agora é vender Porg. Nossa senhora. É que eu não me encaixei muito com os Porg. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu tô meio que, tipo, cagando pros Porg, tá ligado? Ah, os Porgs, né? Eles Tem são gente que bonitinhos, já. eles são bonitinhos. E eles realmente parecem gostosos quando feitos na churrasqueira, né? Vou perguntar pro Chewbacca isso, o que ele No acha. próximo churrasco nosso, acho que eu vou levar umas carnes de Porg. Boa, fechado. Ver se eu acho. E outra coisa que eu queria comentar com vocês, essa semana eu li o Entre a Foice e o Martelo. Tá. Bom, Você não leu ainda, né, Dan? Ainda não, infelizmente não, mas quero muito ler. Todo mundo tá falando muito bem dele. Eu te passo depois, mas eu vou tentar falar minhas opiniões aqui em relação a esse quadrinho sem falar muitos spoilers pra você. Não, tudo bem, sem problema, fica E tranquilo. o Corvo, você que leu, acho que você vai concordar comigo. A história é muito Tá. legal, a premissa é muito boa, sim. mas pra mim só tem um problema. A necessidade de enfiar um monte de personagem que não precisava estar lá. Eu concordo nesse ponto e deixa eu fazer um adendo antes sobre a história, né? Essa HQ ela é bem famosa, né? E foi relacionada recentemente, né? Aqui no Brasil, né? Porque ela estava estupidamente esgotada, porque é uma história muito diferente de tudo daquilo que do que quadrinhos em geral, histórias de heróis são, né? É bom a gente explicar pra quem não conhece, né? A história de Superman Entre a Foice e o Martelo o Mark Millar, ele propõe uma situação. O Mark Millar, que escreveu o quadrinho, ele propõe uma situação que, assim, o que aconteceria se, em vez de ter pousado nos Estados Unidos, no interior do Kansas, a nave do Superman tivesse pousado no interior da Ucrânia, na União Soviética Socialista, Sim. né? E aí, como seria um Superman crescendo através desses ideais, né? Sim, da questão aí do comunismo e tudo mais, né? Exato. Mas, voltando aí ao que você me disse, acho que não existe melhor definição desse quadrinho que isso. Foi a mesma coisa que eu pensei quando eu li e continuo pensando isso até agora. Assim, acho que talvez o único defeito foi esse excesso de personagem aí sem... E são alguns personagens que não... Se eles acrescentassem algo... Tem um personagem, né, o Batman aparece nesse quadrinho também. O Batman, ele acrescenta alguma coisa em relação à história. Mas o Lanterna Verde, sabe... Não gostei, não entendi. Ele não interferiu em nada na história, nem positivamente, nem negativamente. Só colocam lá pra fazer fanservice pra quem é fã dele, entendeu? Sim, todos os personagens... A Mulher Maravilha também não... A Mulher Maravilha, ela, querendo ou não, ela é um pouco...
ela interfere mais em relação a como é o Superman por ele mesmo, entendeu? Tipo, como ele... O desenvolvimento de personagem do Superman em si, você de quer. personagem dele. Exatamente. Como ela interfere nele como pessoa. Uma pergunta que eu faço então para vocês dois, já que eu não li o quadrinho e vocês já leram. De 0 a 10, quanto que vocês dão nessa edição e se vocês recomendam para as pessoas lerem? Puxa, eu daria uma nota 8 de 10 8 e barra 10. com certeza recomendaria. 8/10. Agora eu vou falar, pra mim, se 0 é algum quadrinho velho da Turma da Mônica e 10 é o Cavaleiro das Trevas... Ah, Bowser, para de ficar puxando o saco pro Batman, velho. Não fala bom. mal de Gibi da Mônica, porque o bagulho vai ficar louco aqui. Ih, vai dar treta. Turma da Mônica Jovem é top, não, zoeira, gente. Cadê? Não, mas eu acho que eu vou ser um pouco mais realista. Eu dou 7. 7/10. 7 de 10. 7/10. 7/10. É um bom quadrinho, valeu cada centavo, não me arrependo de ter comprado, até porque a edição é linda, né? Boa. Comprei a edição capa dura. Capa dura, muito bem. Então, sabe, a arte é fantástica, a arte é muito bonita. Então, não me arrependo em nada de ter comprado e, inclusive, recomendo pra quem tiver interesse. É da Panini, não? Sim. Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Muito bem. É. Eu não tô com ela aqui. Mas eu recomendo. Não é a das melhores que eu já li, mas tá ali, tá próximo, tá perto. Muito ali. bem. A recomendação dessa semana, pessoal, de 10/10, será Superman entre o martelo e a foice. Entre a foice e o martelo. Entre a foice e o martelo, perdão. Exatamente. Só pra falar, eu comprei ela semana passada e tava na casa dos R$32. Se você gosta, se você é fã, e eu não sou fã do Superman, eu recomendaria vocês levarem essa edição pra casa. Eu também não sou fã do Superman e eu quero ler essa edição para mudar um pouquinho aí dos meus argumentos sobre o personagem, porque essa história em si deve ser muito legal, já que é um mundo diferente, é um canônico diferente do personagem. Total. E assim, o final, se você chega no final, você fala assim, cara, como eu nunca pensei nessa possibilidade antes. Então eu vou deixar vocês aí com vontadinha de ir atrás. Foi um final bem surpreendente. Acho que foi a parte assim que eu fiquei mais tipo, nossa, é uma linha de raciocínio, então uma linha de, assim como a HQ como um todo, o final é uma linha de raciocínio totalmente diferente do que eu pensaria de como poderia acabar essa HQ. Totalmente. Pô, interessante. Eu acho que é por aí que a gente tem tempo pra hoje, né? Esse foi o nosso primeiro teste, nós vamos continuar gravando, principalmente aí de 15 em 15 dias. E como a gente vai estar postando aqui no SoundCloud, como vocês estão ouvindo a gente agora através do SoundCloud, vocês sabem que vocês podem comentar e os seus comentários vão aparecendo minuto a minuto, então a interação é muito tempo real, a gente vai saber exatamente no que você vai estar concordando com a gente, no que você vai estar discordando, o que você faz com que a gente... sugestões para os próximos episódios, então não deixe de comentar, porque é muito importante pra gente e vai fazer com que esse podcast cresça e melhore cada dia mais. E amadureça e fique maravilhoso. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Realmente, o que a gente faz aqui é porque nós 3 amigos, as nossas discussões, que nem essas que vocês ouviram, acontecem toda vez que a gente se encontra. Então a gente falou assim, vamos gravar e ver o que acontece, ver se a galera gosta do que a gente fala, dessas merda que a gente fala. Por que não, né? Porque tem pessoas que podem concordar conosco, como pessoas que podem discordar conosco, mas toda a crítica construtiva é muito bem-vinda. Deixem seus comentários aí. Falem pra gente o que vocês gostaram, opiniões sobre comentários, como o próprio Bowser disse aí, de assuntos e tudo mais, para podermos falarmos com vocês também. E eu acredito que seja isso, não, meus queridos? É isso aí, e porque até o importante não é estar certo, é estar feliz, correto? Isso mesmo. Correto. Sendo que o certo seja o Batman, né, Valzinho? Desde que o certo seja o Batman. É claro, tá tudo certo. Se não for o Batman, tá errado. Aí tem alguma coisa que precisa ser revista. Exatamente. Bom, senhores e senhoras, muito obrigado por escutarem mais este podcast. Daqui 15 dias estamos de volta. E é isso. Muito obrigado e boa noite.
Boa noite. E tchau!